Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente, com os apresentadores Daiane Miller e o Alisson Martins. Bom dia! Seja você muito bem-vindo a mais um episódio do programa Café com Nós. No episódio passado, nós falamos sobre se dinheiro era espiritual e se tinha alguma ligação entre o mundo físico e o espiritual. Se dinheiro era apenas coisa do mundo ou se estava envolvido também no espiritual. Se não tem separação entre a vida financeira e o lado espiritual. O que é muito importante é que no episódio anterior ficou claro que nós somos um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito. Então, sim, dinheiro é espiritual, assim como tudo que nos envolve. Família, trabalho, a prosperidade, ela é espiritual e precisa de coerência para existir. Agora, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre culpa cristã e a prosperidade. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daiane Miller. E eu sou o Alisson Martins. Seja você muito bem-vindo e vamos ao episódio de hoje. Queremos trazer um tema sobre culpa e prosperidade. Existe um lado dentro da religião onde como se prosperar fosse proibido. Como se prosperar fosse trair a nossa própria fé. Mas hoje nós queremos debater isso, né, Daiane? Mostrar, né, a nossa visão. E vamos aqui debater como parar de sentir essa culpa, como de você ver, à luz da Bíblia, que vários textos bíblicos, vários versículos mostram que a prosperidade é um dom do Senhor, mostra que o Senhor, ele quer nos prosperar. Vários personagens, várias pessoas da Bíblia foram extremamente ricos, mas prosperidade não é somente riqueza, né? Prosperidade é você ter uma vida abundante, que seja financeiramente, que seja na saúde, que seja na família. Prosperidade é algo que te traz paz, que te traz leveza. É algo que te coloca no centro da vontade de Deus e você não ter falta de nada. E aí você já percebe que a culpa é totalmente o oposto disso. Então, as duas coisas não podem coexistir ao mesmo tempo. Porque se você sente culpa, você não consegue prosperar. E ela pode aparecer de diversas formas, porque ela é muito silenciosa e ela vem muito com o comportamento inconsciente que nós carregamos durante toda a vida. Como dissemos no episódio anterior, através da cultura, dos ensinamentos dentro da família, do julgamento das pessoas, e a culpa ela vai sendo instaurada. Culpa por ser quem você é, culpa por prosperar, culpa por ganhar mais dinheiro. Isso trava o seu crescimento. Lembra que nós falamos que é necessário ter uma coerência? Então, se você sente culpa, não é possível que você prospere, porque uma coisa não é coexistente com a outra. Isso parte muitas vezes de, como você falou, da cultura. A pessoa, ela ouviu na infância lá, eu não preciso de tudo isso. Tem gente passando necessidade, você está desperdiçando comida. Nossa, essa eu já ouvi muito. Ou Às, então que a gente é pobre, mas a gente é honesto. Pobre, mas é limpinho. às vezes a pessoa, como criança, né, ela está ali almoçando e aí tem um certo item no prato que a criança não quer comer, porque ela não foi ensinada a comer, às vezes um Não alface, não gosta? gosta de verdura. E aí a mãe vai, não fica desperdiçando isso não, tem tanta gente passando fome. E isso vai instaurando, conforme o passar dos anos, na cabeça da criança, quando ela chega adulto, isso que você está falando, né? Eu preciso de tudo isso, ou tem gente passando necessidade, e você desperdiçando esse alimento. Se transforma num comportamento. Por quê? Acaba sendo feita uma associação errada do tema dinheiro e prosperidade com culpa ou escassez em outro país, de outras pessoas. E acontece muito que na cultura de hoje há muito um julgamento de que as pessoas que têm muito dinheiro são egoístas. Elas são gananciosas, elas não se importam com os outros. Então, para que você tenha essa riqueza, qual é a associação que o cérebro faz? Se eu tiver dinheiro, eu vou me tornar egoísta. E ser egoísta é uma pessoa ruim e eu não quero ser ruim. Eu quero ser bonzinho. A Eu quero prosperidade, ser ela, aceita, ela né? vira um sinônimo de soberba, né? E o Isso. dinheiro vira um sinônimo de corrupção. É. Então a pessoa, ela não se permite a prosperar. Ela pode ter até um trabalho financeiramente pague ela bem, mas ela vai fazer de tudo para poder drenar aquele dinheiro, fazer com que ele escorra pelo ralo. Isso me faz lembrar uma coisa, que nada na nossa vida é por acaso. Então, pode perceber que se você carrega essa culpa de prosperar, você ganha uma quantidade de dinheiro, como o Alisson disse aqui, e alguma coisa acontece. Do nada. O carro quebra, alguém fica doente, você é roubado,
cai num golpe, porque você precisa mandar aquele dinheiro embora, você se sente culpado em tê-lo. E aí parece que do nada coisas ruins aconteceram, mas não é. É a sua autossabotagem, você está se sabotando para não prosperar, para não crescer. Então quer dizer que quando essa culpa ela não é tratada, ela vira autossabotagem? Sim, com certeza. E isso age diretamente aonde? Na nossa identidade. Então você passa a se achar menos merecedor do que aquilo que Deus prometeu para você e que está na palavra dele. Isso é gravíssimo, porque nós temos muitos cristãos que estão vivendo hoje na faixa da pobreza, da miséria, porque acham que se prosperar vão se afastar de Deus. Se prosperar vão ser pessoas ruins. Afinal, tem um ditado que diz assim: se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê dinheiro e poder para ela, porque o dinheiro, a prosperidade, ela tem o poder de amplificar aquilo que você carrega no seu coração. Só que quando eles dizem essa frase, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro para ela, nunca é pensando que é uma pessoa boa. É sempre pensando que é uma pessoa ruim, egoísta, gananciosa, maldosa, salafrária, tudo que é ruim. E aí você associa esse poder e dinheiro a algo ruim. Parece que é tudo invertido, né? Na verdade, o Senhor ele quer nos abençoar, ele quer que você seja próspero para quê? Porque a prosperidade, falar a questão financeira, o dinheiro, ele vira ferramenta, né? Ele Uhum, vira ferramenta para que você possa alcançar mais pessoas, que você possa ter recurso de uhum. fazer doações, de fazer caridade, ajudar uma pessoa que está necessitada. Porque no mundo de hoje, o dinheiro, né, ele serve para comprar coisas, mas não só, ele serve para trazer uma vida boa para a família, trazer uma estrutura, trazer um conforto, e isso pode ser tanto para a nossa família e tanto também para as famílias que estão necessitadas. Sim, que nós podemos ajudar através desse recurso, né? Olha que interessante é a visão de Deus, que os filhos deles prosperem. Para quê? Para que eles tenham uma boa casa. Quão bom é poder pagar uma escola melhor para os seus filhos, ou para ele fazer uma natação, praticar um esporte, né? Garantir que ele vai ter uma vida saudável, tanto fisicamente como emocionalmente, para lidar com esse mundo caótico que nós vivemos. Mas para isso é necessário dinheiro, é necessário financiar e investir. Quantas pessoas hoje que são cientistas que foram para outro país porque alguém patrocinou, alguém bancou aquele talento. Então ele tinha condições financeiras de investir naquela pessoa porque ela tinha um futuro. E hoje ela tem um futuro brilhante. Recentemente a gente tem a notícia da doutora Tatiane, que desenvolveu uma polimenina para trazer de novo os movimentos para quem é tetraplégico. Ela já curou 6 tetraplégicos, uma doença que era incurável. Mas para isso teve anos de pesquisa e o quê? Alguém que pudesse investir em algo tão bom. Muito legal. E agora nós vamos passar para o próximo quadro, que é o Na Prática. Como que nós podemos, no dia a dia, ver esses exemplos acontecendo na prática, Daiane? Coisa bem simples. Vamos supor que você trabalha, com certeza você trabalha, mas você ganha pouco. Você não consegue negociar uma promoção, um aumento de salário, porque você não acha que é digno, você não tem coragem, você não tem segurança para falar, não, eu mereço isso, porque o trabalho que eu estou desempenhando vale por 3 e estou ganhando por meio. Ela não se sente valorizada, né? Não se sente Ou até valorizada. mesmo ela está num emprego que ela ganha R$ 3.000, de repente surge uma nova oportunidade Uma dela, promoção. dela ganhar 7, R$ 8.000 em uma outra empresa. Ela se sabota ali na entrevista, se sabota, né, durante os testes, para quê? Para poder não conseguir aquela vaga. E como Sim, você falou, ela não se sente não merecedora se sente daquilo. Ela merecedora. acha que aquele dinheiro, como ela já tem, né, através da cultura, aquele sentimento de culpa, né, peso, ela não aceita ganhar mais dinheiro. E isso impede ela de quê? De prosperar a sua própria família, de trazer um conforto melhor, de trazer, né, algo maravilhoso para os filhos. E isso me traz à memória uma coisa muito importante que eu trato durante os atendimentos. Quando uma pessoa não consegue romper, né, essa barreira de prosperar e fazer mais dinheiro, geralmente é por culpa. E às vezes é culpa de no futuro ter que dizer não.
Porque se ela começa a ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais responsabilidade. Uma frase famosa de um filme que todo mundo conhece é: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, ganhando mais dinheiro, aumenta-se a responsabilidade. Aí ela vai ter que passar a dizer não, talvez, para as pessoas que ela ama. Um familiar, né? Para algum familiar que está sempre pedindo aquele dinheirinho emprestado, e ela não quer ser a pessoa ruim, ela quer ser boazinha, então ela diz sim para tudo. Um sinal que você carrega isso é que você tem dificuldade de dizer não para as coisas. Já põe um ponto de observação. Já fala aqui nos comentários, você tem dificuldade de dizer não? Tudo você diz sim, tudo você está pronto, tudo você atende o outro, e você não consegue dizer não para as pessoas? Então, é algo extremamente importante, porque o fato da pessoa não conseguir dizer não, isso atrapalha o crescimento dela, Uhum, né? Um outro ponto que eu quero destacar aqui na prática é a pessoa, ela pode até ter um conhecimento sobre uhum, investimento, ela já ouviu falar, poupança, né? A poupança não é considerado investimento, mas pelo menos para ela poder guardar, para ela uhum. poder juntar algo para o futuro. Só que com esse sentimento de culpa, ela começa a se sabotar, ela não quer nem investir, nem Nem juntar. sequer guardar. Só se vive uma Então, vez. você vive uma vez, então vamos É. gastar tudo agora. Então, ela não faz uma reserva de emergência, ela não procura aprender mais sobre investimentos, né? Uhum, Hoje nós temos diversos canais no YouTube, nós temos diversos livros que ensinam ali o básico de como você investir, de como você fazer uma reserva de uhum, emergência, como você garantir, não é uma garantia, né? Mas é pelo menos você ter um lado B, uhum. Um né, planinho um B. plano B, de estar investindo, porque o dia mal ele vem. Na Uhum. Bíblia já diz, né, que o dia mal ele vem. No mundo tereis E aflições, vai né? vir para todas as famílias. Não é só porque, na minha família não vai acontecer. Não, sim, pode acontecer. Só que a pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter ali uma reserva de emergência, que um dia ela pode ser mandada embora, Uhum. né? Ela chega no serviço, num belo dia, recebe a notícia que não faz mais parte da Sim, equipe. E aí, ela não fez nem a reserva de emergência lá 6 meses do seu salário. custo fixo, né? Ou do salário. Esse é legal porque você acaba me trazendo à memória a história de José. Às vezes o pessoal culpa tanto, né, que a vida não é só dinheiro, mas olha para os exemplos bíblicos. Os personagens da Bíblia eram pessoas extremamente prósperas. Abraão foi próspero, Jacó foi, José foi, Salomão foi. Muita gente próspera. E José é um exemplo desse. Ele Sim, se preparou, ele se antecipou ao desastre, vamos dizer assim, à escassez, aos 7 anos de fome que viria. Mas ele só conseguiu passar os 7 anos de fome porque ele se planejou antes. E ele prosperou ainda mais quando toda a terra estava escassa. Por quê? Todos os povos em volta vinham até José, no Egito, para comprar alimentos. E ali eles davam o gado, o ouro, tudo isso que eles tinham. Então, além de José ter aquilo que ele guardou para distribuir, ele ainda teve mais porque as pessoas pagavam para poder ter aquilo que ele se planejou e se antecipou. verdade. Lembrando de um fato aqui também, como estava dando um exemplo, muitas das vezes a pessoa ela tem um salário, 3.000, e ela recebe a promoção para ganhar 8.000 e ela começa a sabotar. Uhum, Mas alguns casos acontecem também da pessoa aceitar. Ela uhum. aceita esse salário e ela começa a ganhar ali os 8.000 reais, mas ela continua vivendo como se não pudesse desfrutar. Tem aquela dificuldade de poder descansar e desfrutar da vida que agora tem por sentimento de quê? De Não é culpa. uma questão de, vamos falar assim, de esbanjar. Agora eu estou Uhum, ganhando 8.000 reais, eu vou me esbanjar com isso. Não, mas muitas das vezes ela só queria passar um final de semana com a família, né, tirar um momento, né, junto uhum. com os filhos, e ela começa, não, 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 fica aquele sentimento de culpa, Sim, ou que de inutilidade, sim, porque está descansando. Então, toda vez que para descansar, sente que está sendo inútil, porque não está fazendo nada, né? A pessoa não consegue descansar. Em muitos casais, essa questão de descansar, ou de um descansar e o outro não, um prosperar mais e o outro não, acaba trazendo o quê? Incômodo. Principalmente nos casais, essa questão financeira, ela é muito importante, porque como a gente sabe, é a grande maioria dos divórcios que acontecem hoje em dia, né? Então, quando um homem ganha menos que a esposa,
pode começar a gerar conflito e desconforto. Por quê? Porque está atingindo a identidade dele. Mexe, como a gente falou, né? Mexe geralmente com a identidade. É como na cultura, né? Ah, não, o homem tem que ganhar mais, o homem tem que sustentar a casa. A mulher tem que ser troféu. Mas uma visão de família, a família ela tem que reunir todos os ganhos, né? Tanto o ganho do homem quanto o ganho do marido. Porque não é uma família, os dois não estão construindo algo, né, para os filhos, para o futuro, para os dois viver. Por que que você vai se sentir culpa se a esposa ganhar mais? Ou se o marido ganhar mais, a esposa também pode ter esse sentido de culpa. Não faz muito Não sentido, faz. né? E acaba que nós repetimos um padrão. Porque repara que a forma como você lida com o dinheiro e com a prosperidade, você vai lidar com todas as outras áreas da sua vida. Então, se você é uma pessoa escassa em planejamento e organização financeira, você vai ser uma pessoa escassa em disciplina de leitura bíblica e oração, por exemplo. Você vai ser uma pessoa escassa em dar atenção para o seu esposo, para sua esposa, porque o seu comportamento ele só se repete. E aí você vai ser escasso no seu trabalho, você não vai dar o seu melhor. Então, percebe que nós somos um ser muito complexo, Sim. mas nós repetimos esse padrão. Isso é fácil de entender. O padrão que você lida com o dinheiro é o mesmo padrão que você liga com o cuidado de todas as outras áreas da sua vida. Por isso que nós estamos falando sobre prosperidade, e a prosperidade não é apenas o financeiro. Sim. Ela é um ciclo, né, da vida em todo, Uhum. porque a mentalidade de escassez, como a Daiane estava dizendo, ela vai refletir em todas as áreas da vida. Então, ela vai ser ruim nas finanças, ela vai ser ruim no planejamento, Na na família, no família. trabalho. Vamos então agora para o nosso terceiro bloco, e eu tenho que confessar, é o bloco que eu mais gosto. Pergunta que incomoda. Sua vez hoje, Alisson. Qual é a pergunta que você tem? A pergunta que incomoda de hoje. Vamos lá. Você se sentiria confortável se Deus multiplicasse sua renda nos próximos 12 meses? Ou será que você ia começar a se justificar antes mesmo de receber esse dinheiro? Porque quando nós temos uma crença de escassez instalada, qualquer 2 centavos a mais, você Se precisa justifica, né? justificar para as pessoas. Não é porque eu fiz um bico, não é porque eu trabalhei extra, não é porque tem que ter. Ah, então a pessoa, você ganhou mais dinheiro, a pessoa te pediu dinheiro emprestado, e aí você, para não dizer não, o carro quebrou. Aí você fala, não, porque eu não posso te ajudar, o carro quebrou. Ela começa a se justificar, Ela né? começa a se justificar. Não, porque agora eu tô doente. Não, porque agora a minha mãe precisa de ajuda. Não, porque. E tudo é um porquê. Não existe a coragem de dizer, não quero. Simples. Não quero. É o poder do dizer não, né? O poder de dizer não. E aí, esse medo de dizer não nos atrapalha em coisas simples, que é justamente o que essa pergunta vem trazer. Se Deus multiplicasse, triplicasse o seu dinheiro agora, você se sentiria mais leve ou mais pesado por causa das pessoas que você vai ter que carregar junto? Daiane, talvez, né, essa culpa, como nós fizemos a pergunta, às vezes muitas pessoas vão se identificar com essa pergunta. Talvez essa culpa ela esteja escondendo uma crença, né, mais profunda, Sim. né? O eu não mereço. E para combater isso, Daiane, Nós vamos para o quarto bloco, que é o princípio bíblico do dia. A ideia é que você entenda qual é a verdadeira vontade de Deus para sua vida, transforme isso numa crença enraizada no seu coração e possa viver uma vida extraordinária. Hoje nós vamos ler Salmos 128, do verso 1 ao verso 4. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa, e seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. esta é a bênção que o Senhor dá aos homens que amam e obedecem ao Senhor. Que forte esse versículo. Aqui não está falando apenas da prosperidade financeira. Está falando da prosperidade financeira, da prosperidade familiar, dos filhos, porque Deus deseja uma vida abundante para aqueles que o amam e o obedecem. Muito forte, né, Daiane, esse versículo, que a prosperidade, né, quando ela está alinhada com o propósito de Deus, ela vira instrumento, como nós estávamos falando, né? Você pode agir por forma, né, da parte financeira ou da família, se você tem uma família unida, uma família que caminha junto,
Isso tudo vira instrumento na mão do Senhor. E o instrumento, ele só funciona quando ele está na mão de quem sabe lidar com ele, né? De quem tem maturidade para poder lidar com esse instrumento. Então, no mundo da música, por exemplo, não adianta eu colocar um teclado na mão de qualquer pessoa se ela não souber manusear aquele instrumento. A vida financeira é a mesma coisa. Não adianta Deus colocar na sua mão se você não sabe manusear esse dinheiro e usá-lo como instrumento. Porque uma coisa é fato: dinheiro gera impacto, tanto se ele for usado para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas o que nós aprendemos hoje é que o impacto que Deus quer que você faça é um impacto positivo. E dinheiro pode fazer esse impacto, tanto na sua vida, como na vida das pessoas que você vai ajudar. A prosperidade, ela não é sobre acúmulo, né? De acumular Uhum. riqueza, né? É sobre responsabilidade, tá falando, né? Saber planejar, saber aonde você vai investir, aonde você vai aplicar aqueles recursos e quem você vai impulsionar através da prosperidade que o Senhor. Que episódio maravilhoso. Foi Muito mesmo. obrigada por estar aqui, viu, Eu Alisson? que agradeço. Aprendi Estar na muito. sua companhia. Se esse episódio também te fez refletir e aprender um pouco mais, compartilha, curte, se inscreve no canal, porque todos os sábados, ao meio-dia, vai ter um episódio novo. Esse mês nós estamos falando sobre dinheiro e prosperidade. E eu tenho certeza que você vai crescer muito. E esse foi o Café com Nós de hoje. Até o próximo café. Até.